Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa ideia diferente aqui de um porta-níquel, porta-moeda, pode ser também aí para guardar fone de ouvido, carregador, ó, eu coloquei aqui um dinheirinho, as moedinhas, pode colocar batom, enfim. É uma peça aí bem legal para vender em bazar, feirinha, fazer de lembrancinha. E o molde é gratuito, eu explico logo a seguir aqui no vídeo como que você faz para baixar o molde, tá bom? Então, bora lá assistir essa aula linda. Pessoal, para fazer essa peça, a primeira coisa, vocês vão baixar o molde. Vou deixar o link do molde aqui na descrição. Você abre aí o molde e imprime, faz impressão da configuração padrão ou tamanho real, tá? Para ficar no tamanho certinho. E aí o desenho do corpo, ele vai ser exatamente esse aqui, ó, tá bom? Vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, pode ser R1 ou R2, tá? Aqui coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Para fazer o detalhe do meio aqui, também tem esse desenho menor no molde. E eu cortei duas vezes nesse tecido que faz um composê, olha só. Tá? Aí fica a critério de vocês. Eu escolhi um tricoline linho, cortei duas vezes no tecido. Tenho aqui 47 centímetros de zíper e um cursor. E é isso que a gente vai precisar de material. Todos esses materiais que eu estou usando, vocês encontram no meu site. O link do site está aqui na descrição, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso zíper com a parte principal que está estruturada. Vou colocar o dentinho do zíper de frente para a estampa, deixando sobrar uma pontinha. E vou passar uma costura em toda a volta arredondada, tá? Uma dica, gente, já dei essa dica várias vezes em peças que eu vou costurar zíper e é arredondada. Primeiro eu vou passar uma primeira costura bem na beiradinha do zíper com a beiradinha do material. Com o calcador normal mesmo. Aí depois que eu passar essa costura aqui, bem na beiradinha, aí sim eu venho fazendo mais uma costura com calcador de zíper, tá? Então, aqui coloquei o calcador de zíper e aí eu venho, então, fazendo aqui mais uma costura, dessa vez rente ao dentinho do zíper. Então, olha só, costurei aqui o zíper, agora eu vou pegar o tecido de forro e vou colocar a estampa de frente com estampa, alinhando bem aqui e vou passar uma costura em toda a volta. Então, olha só, depois que eu costurei o forro, eu vou virar minha peça toda pro lado direito e aqui passar uma costurinha rebatendo. Eu posso colocar o calcador normal, né, tirar o de zíper e passa uma costurinha aqui. Então, gente, passei aqui a costura. Agora, antes da gente finalizar aqui, ó, nós vamos fazer o detalhe, tá? Que é aqui, ó, duas vezes no tecido, essa partezinha menor, vou colocar a estampa de frente com estampa e vou passar a costura com um pé de máquina só nessa parte arredondada. A parte de baixo pode deixar aberta, tá? Passei a costura, vou virar pro lado direito, ó. Passa o dedo assim, ó, pra ficar bem certinho, bem redondinho. Vou no ferro de passar e vou passar o ferro pra ele ficar bem certinho pra gente posicionar aqui. Pessoal, então passei o ferro e aqui eu vou encaixar bem certinho, porque esse desenho aqui, ó, da caixinha de leite, ela encaixa bem certinho no do corpo, tá? Pra não ficar torto. Aqui eu vou colocar um prendedor, só que eu deixo o forro solto, tá? Porque a gente vai passar uma costurinha aqui, assim, ó, bem na beiradinha, mas não costura o forro junto, tá bom? O forro a gente puxa aqui pra ele não ser costurado.
Bom, pessoal, então olha só como ficou. Depois eu vou passar o ferro pra ficar bem certinho aqui, tá? Aí a gente vai destacar o zíper, olha só. Ou seja, 48 centímetros de zíper dá pra você fazer 2 bolsinhas, tá? Vou dobrar aqui ao meio, deixando bem certinho, que agora a gente vai colocar o cursor. Coloca um prendedor aqui, só pra ajudar, e aí a gente vai colocar o cursor, tá? Então, encaixou aqui. Puxa ele até aqui em cima. Agora a gente vai virar pro lado avesso. Sempre quando eu vou virar uma peça do lado avesso, gente, eu gosto de passar a costura aqui, ó, no zíper, pra não ter perigo desse zíper se abrir, tá bom? Então, aqui, eu vou virar pro lado avesso e vou separar o que é forro e o que é principal, ó, desse jeito. Tá? Então, aqui, o que eu vou fazer primeiro? Uma costura aqui e aqui, deixa uma aberturinha pra gente poder virar a peça, e aqui nessa parte reta também. Feita a costura, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite, que são bem pequenininhas, né? Só pra dar aqui uma profundidade. Então, eu pego aqui, ó, a ajuda da tesoura, tá? Pra conseguir dobrar. Dobro assim, passo uma costura com um pé de máquina. A mesma coisa eu vou fazer no forro, tá? Vou costurar e volto pra mostrar pra vocês como que a gente fecha a caixinha de leite aqui do zíper. Então, olha só, gente, caixinha de leite fechei aqui no forro. Aí, ó, pela abertura, eu abri o zíper pra ficar mais fácil da gente fechar aqui, ó, essa caixinha de leite aqui do zíper, que a gente coloca o dedo, puxa o cursor aqui, né, pra gente não costurar em cima dele, certo? E aí, a gente passa uma costura aqui, então, com um pé de máquina. Então, gente, todas as caixinhas de leite costuradas, aqui pela abertura a gente vai virar pro lado direito. Vou colocar o forrinho pra dentro, eu dobro as pontinhas assim, ó, e passo uma costurinha nessa partezinha aqui, onde ficou aberto, tá? Passei a costurinha, e aí a gente pode colocar aqui, então, o forrinho pra dentro. Acerta bem assim nas caixinhas de leite e está pronta. Vou lá passar o ferro para mostrar direitinho. Gente, e olha só que lindo que ficou. Olha que bonitinho. Com as caixinhas de leite, ó, ele fica em pezinho. E aí dá para colocar aqui, ó, dinheirinho, moeda, pode usar para guardar fone de ouvido também, carregador. E é isso, uma peça diferente, bem simples e rápida de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima aula.